Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa estar conosco durante esses momentos em que estamos juntos aqui na Casa Espírita, assim como Ele está durante o nosso dia a dia. A presença dEle é sentida por cada um de nós. A nossa exposição de hoje vai fazer referência ao capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos abordar um tema sobre o Mestre Jesus. Algumas exposições atrás já foi explanado alguma coisa sobre a vida de Jesus, né? A sua infância, a sua juventude, o seu apostolado já na vida adulta. Foi também comentado sobre a criação do nosso planeta, né? Jesus como governador, administrador e criador do planeta. E hoje eu vou falar sobre a influência do Mestre Jesus na formação da nossa pátria, que é o Brasil. Como nós pegamos um contexto histórico, nós vamos ver que o mundo, entre o século XI e o século XIII, ele vivia momentos difíceis, atravessava dias, anos, que a história ainda tem como uma época assim, de horrores, né? Eram guerras, eram muitas mortes, era o tempo das cruzadas, né? Onde nós vamos presenciar ali dois lados guerreando, e por incrível que pareça, em nome de Deus, né? Nós vamos ver os muçulmanos de um lado e os monges católicos, cristãos do outro, pegando em armas e se exterminando. Por que eu estou fazendo esse contexto? Porque num certo período, Jesus vem para o planeta Terra em uma das suas visitas periódicas e fica indignado com essa situação. Então eu trouxe esse contexto para nós visualizar o que Jesus estava presenciando. Para nós termos uma ideia, e para resumir esses acontecimentos, eu trouxe uma frase que rodou a época, né? Que era de um padre católico chamado Jean Mesmer. Ele disse o seguinte: o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Forte a frase, né? O homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. A situação que ele quis demonstrar aqui é que estava mais do que na hora de cair a monarquia, né? E de cair o fanatismo religioso, que infelizmente até hoje nós vemos, né? E nós vamos ter algumas informações do que acontecia nesse período numa obra que veio através da mediunidade de Chico Xavier para nós, ditada pelo espírito Humberto de Campos, que é a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Essa obra, ela tem uma curiosidade que eu achei bem interessante, que como qualquer outra obra recebida por Chico Xavier através de vários espíritos que ele acabou dando passividade, né? Ela veio em forma de anotações do mundo espiritual ditada por Humberto de Campos. O que aconteceu?
Humberto de Campos teve o consentimento do mundo espiritual de ter acesso a algumas anotações na biblioteca espiritual, onde fazia referência a essas anotações da formação da nossa pátria brasileira. Como que ocorreu, né? Como que se deu essa formação. E ele, tendo acesso a essas informações, ele trouxe, através desse livro, dessa obra, ditando essas anotações a Chico Xavier, e daí surge o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, em que eu vou tecer algumas leituras e tentar fazer alguns comentários para nós compreender o que acontecia nesses séculos em que a barbárie tomava conta do mundo. Então, lá no início da obra, ela já inicia dizendo o seguinte: o inundo político e social do Ocidente encontra-se exausto desde a pregação de Pedro, o Erenita, até a morte do rei Luís IX, diante de Tunis. A morte do rei Luís, aqui ele colocava vamos dizer assim, um fim nas cruzadas, né? Ele era um dos principais incentivadores. Marco das guerras das cruzadas, à sombra da idade medieval, confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Amai-vos uns aos outros já não era mais reconhecido pelos homens. O perdão, as ofensas, o oferecer uma face. Quer dizer, aqui nós estamos vendo vários ensinamentos que Jesus trouxe durante a sua passagem pela Terra. Então, as cruzadas do século XI a XIII, onde os templários fizeram essas barbaridades, começaram a incomodar o mundo espiritual. O que acontece? Ali pelo século XIII, Jesus decide vir a uma de suas visitas periódicas à Terra. Ele trouxe com ele alguns espíritos auxiliares. E lá no livro diz assim: a fim de observar o progresso de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens, Jesus trouxe consigo alguns espíritos auxiliares. Então, Jesus já tinha deixado para todos alguns ensinamentos. E ele queria saber qual que estava sendo o progresso no coração dos homens desses ensinamentos. E recebera a triste notícia do que estava acontecendo, né, no planeta. Então, o planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheia de lama, de impertinência e do orgulho das criaturas humanas. Olha só, o orgulho estava tomando conta ainda do planeta. Embalde, seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu evangelho. Em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de seus últimos 13 enviados à face do orbe terrestre. E aqui é uma coisa bem interessante, porque assim, durante todos esses séculos, Jesus escolhia um emissário no mundo espiritual e falava para ele: você vai reencarnar e você vai colocar as coisas em ordem lá, vai levar os ensinamentos do Evangelho e os homens vão pegar o teu ensinamento e vão acolher no seu coração. Mandou o primeiro, não funcionou. Mandou o segundo, não funcionou. Ou seja, mandou 13 emissários. E diz lá no livro o seguinte, que de Francisco de Assis, que foi o 13º enviado até aquela época, né? Até aquele século XIII, de Francisco de Assis só havia ficado as tradições de carinho e de bondade. Os pecados do mundo, como novos lobos de júbilo,
haviam descido outra vez das selvas misteriosas das iniquidades humanas, roubando às criaturas a paz e aniquilando-lhe a vida. Eu sei que alguém aqui deve conhecer a história de Francisco de Assis e o que ele representa para a humanidade, principalmente para os cristãos, né? Os seus ensinamentos, o que ele trouxe. Se de tudo que ele trouxe, né, o resumo foi carinho e bondade de algumas pessoas, então vocês imaginem como estávamos vivendo a época, né? Uma época de escuridão. E Jesus, vendo a seriedade do que estava acontecendo, né, ele chama um de seus emissários, chamado Eliu. Então ele disse assim: Eliu, diz a voz suave e meiga do mestre a um dos seus mensageiros encarregados dos problemas sociológicos da terra. Era Eliu, né? Para quem tem a curiosidade de saber quem era Eliu, a gente viu falar de Gamaliel, que era um mestre de Paulo, professor de Paulo, né? Eliu era avô de Gamaliel. Então, para ver que espírito antigo que era, né? Era um espírito bem... Ele era avô de Gamaliel, que foi mestre, professor mestre de Paulo de Tarso. E o que Jesus fala para Eliu? Eliu, meu coração se enche de profunda amargura vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu evangelho. Ninguém compreendia nada do que Jesus tinha trazido. Por toda parte é luta fratricida, como polvo de infinitos tentáculos a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando uns aos outros como cães desvairados. Olha só. Era bem aquela época mesmo, né? Em nome de Deus eles estavam se matando, se aniquilando. E o propósito ali era sempre que, em nome de Deus, valia matar, né? Mas Jesus estava repudiando isso. Então Eliu, para renovar a impressão do ambiente, dirigiu-se a Jesus com brandura e humildade e disse assim: Senhor, se esses povos infelizes que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Olha o que ele está falando aqui. Jesus criou o planeta Terra, todos os continentes, mas havia alguns continentes ali que estavam sendo ainda ignorados pelo povoamento da Terra, né? E algum desses povos, eles ainda eram simples de coração. Eles ainda não tinham a malícia, a maldade embutida no seu coração. E ele está dizendo para Jesus: visitemos essas terras, né? Para ver o que espera nós lá. Ó, nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderias instalar o pensamento cristão. Seria mais fácil, né? Já não seria tão distorcido. Mentes novas, corações abertos e dispostos a receber o Evangelho. Quem sabe aí não floresce mais certo, né, a semente do Evangelho. Dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Então Jesus pergunta para Eliu, pergunta a ele, onde ficam essas terras novas? Como se Jesus não soubesse, né? Se ele que criou o planeta. Mas acho que essa coisa de Jesus, ele estava testando Eliu, né? Então, ele pergunta, onde ficam essas terras novas? O recanto planetário no qual enxerga, no infinito, o símbolo da redenção humana. Esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vêem no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios da terra, ficam mais para o sul. Então, nós vendo o planeta Terra
uma dimensão do planeta Terra, esses conflitos estavam acontecendo ali na região da Palestina, né, Israel, ali por ali, era onde estavam sendo acometidos esses períodos raivosos da Terra. Portugal, por ali, né, as cruzadas se iniciaram, inclusive, em Portugal, né, porque Portugal necessitava do auxílio de alguns guerreiros, entre aspas, para reconquistar o seu território que estava tomado pelos muçulmanos, né. Se nós olhar o mapa de Portugal, uma ponta ao norte de Portugal, assim, era o que restava ainda de espaço para Portugal lutar pelas suas terras. Então, o governo de Portugal, à época, convoca alguns desses monges, né, que haviam iniciado as cruzadas, e traz para Portugal, e eles ajudam a tomar o território de Portugal de novo, né. Então, nós vamos ver o território muçulmano ali sendo esmagado, né? E Portugal voltando à sua trajetória. Então disse Jesus: para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho, de piedade e de amor. Olha só, Jesus diz assim, ó: será transplantada a árvore do evangelho. Ou seja, a árvore estava plantada. Estava plantada lá em Israel, lá na Palestina, né? Estava plantada lá, mas não estava dando frutos, né? O transplante, quer dizer, se resume em arrancar a árvore, né, com as suas raízes e plantá-la em outro lugar. Então eles escolhem, né, essa terra que eles chamam a terra de Santa Cruz, né, para plantar a árvore do Evangelho, de amor e de piedade. Então segue lá no livro: no seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Todos os povos da terra. E aqui nós paramos para pensar um pouquinho no nosso Brasil hoje. Quantos povos tem hoje vivendo no Brasil, de várias regiões do mundo, né, que vieram para cá? Se nós pensarmos na Europa ali, portugueses, espanhóis, né, alemães, italianos, né, africanos, o Brasil se tornou um lugar onde acolhe todos os povos. Mas nós vamos entender o porquê disso. Sob estes céus serão entoados os hosanas mais ternos em misericórdia do Pai Celestial. Então Jesus fala para Eliú: tu, Eliú, te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Oriente. Pronto, aqui ele colocou Eliú numa fria, né? Tu vai reencarnar. Jesus fala para ele: tu vai reencarnar. Porque se tu deu a ideia, agora tu vai ajudar a colocar em prática, né? Não basta dar a ideia, tem que trabalhar. Então Jesus fala para ele: tu vai te corporificarás na terra, no seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Oriente, do Ocidente. Então, reencarna Eliú por volta de 1394. Olha, como filho de Dom João I e de Dona Filipa de Lencastre, e foi o heróico infante de Sagres. Se nós pesquisarmos o infante de Sagres, nós vamos ver também que ele se chama Henrique de Sagres. Em torno de 1394 é mais ou menos o que ele nasceu. Por que é importantíssimo a vinda de Eliú? Porque para se descobrir à época terras novas, mais ao sul do continente, onde estava sendo
acontecendo todas essas barbaridades, teria entre eles um oceano, né? E não se tinha tecnologia à época para se navegar. Elio era um antigo fenício. Muitas e muitas reencarnações passadas ele era um fenício. O povo fenício ele ficou famoso por construir embarcações, né? Foi um dos primeiros povos que conseguiu desbravar alguns mares, alguns rios através de embarcações. Então Jesus fala para ele assim: alguma coisa tu já sabe, né, com relação à navegação. Então tu vai reencarnar. Antes você vai pegar muita informação aqui do mundo espiritual e vai levar essa tecnologia para o planeta Terra. Então ele reencarna, e quando a gente fala assim, reencarna e já começou a executar a coisa. Não, a gente sabe que é anos, né? Aí ele passa pela vida infantil, né? A juvenil, até chegar à vida adulta. Então, alguns anos depois, ele estudando, ele funda a Escola de Sagres, onde ele traz todo o ensinamento da navegação marítima a Portugal. Nessa escola que ele funda, para nós termos uma ideia, estudou Cabral, Vasco da Gama, e aí para frente, né? Então, com essa escola fundada, Elio dá o primeiro passo daquilo que ele falou para Jesus, de que é possível atravessar o oceano e descobrir terras novas. Então, ele aproveita toda essa sabedoria trazida do mundo espiritual, traz essa tecnologia para Portugal, né? E Portugal utiliza muito bem nas construções das famosas caravelas, né, portuguesas, que mais tarde viriam a descobrir o nosso continente. Olha só como o mundo espiritual, né, trabalha as coisas, né? Então, segue o livro dizendo o seguinte: os elementos indígenas foi chamado a colaborar na edificação da pátria nova. Da pátria nova. Almas bem-aventuradas pelas suas renúncias reencarnaram também na costa africana, flagelada e oprimida, e juntas a outros espíritos em prova, foram a falange abnegada que veio escrever na terra de Santa Cruz, com o seu sacrifício, com o seu sofrimento, um dos mais belos poemas da raça negra em favor da humanidade. Então aqui ele já coloca mais dois elementos aqui, né? Os indígenas e os africanos. Se nós trazer a história para o nosso contexto aqui, nós vamos ver que, junto aos portugueses, né, o que aguardavam eles lá já eram indígenas, né? E os primeiros a vir junto deles aqui foram os africanos, né? Sofreram muito, sofreram barbaridades que o Brasil vai demorar um pouco ainda, acho, para sanar sua dívida espiritual, né, com relação à escravidão. Mas, como diz o livro, eles também, por esse sofrimento, vão colher muitos e belos frutos, né, que espera por eles. Foi por isso que o Brasil, onde confraternizam hoje com todos os povos da terra e onde será modelada a obra imortal do Evangelho do Cristo, muito antes do Tratado de Tordesilhas, que ficou às balizas das possessões espanholas, trazia já em seus contornos a forma geográfica do coração do mundo. Aí que nós vamos ver o porquê que o Brasil tem essa forma geográfica, né? Que não tem como não lembrar um coração, né? Acredito eu que Jesus, quando formulou essa forma ali, ele já estava analisando isso, né? Então aproveitam-se todos os ascendentes mediúnicos, né? E as noites
Já lá nas caravelas, ele está falando aqui, né, na navegação, as noites de Cabral são povoadas de sonhos sobrenaturais. O que estava acontecendo? Eles saem com aquela esquadra pelos mares a navegar e eles tinham uma direção. Eles iam para as Índias, todos nós sabemos. Eles iam em busca de especiarias, em busca de alimentos, um monte de mercadorias que na costa portuguesa não tinha. E o caminho até as ilhas eles sabiam. Mas tinha que haver um desvio do caminho. E como fazer isso? Então Cabral ia dormir. E através do seu sono, nós sabemos, a doutrina explica isso, né? Ninguém fica no seu corpo, todos nós saímos, todos nós sonhamos. Ele começara a ter uns sonhos, e esses sonhos faziam com que ele pensasse numa outra rota, desviasse o caminho. E ele ficava assombrado, imagina, como é que eu vou falar, né? Para todos aqui a bordo que nós temos que desviar o caminho. E foi noites e noites ele tendo esses sonhos, até que um dia ele resolve e desvia a rota para onde eles estavam indo. Como ele desvia a rota, ele fica praticamente às escuras, né, na sua navegação. Mas e quem disse que ele estava sozinho? Quem que estava o conduzindo? A espiritualidade, né? E o destino foi alcançado, porque sem muita demora eles avistam o nosso continente e aportam neste país que hoje nós chamamos de Brasil, né? E dão início a uma bela história, onde que seria plantada a árvore do Evangelho, que hoje, até hoje, nós estamos aí tentando regá-la para fazê-la dar frutos, né? Mas nós sabemos que o Brasil se tornou um dos principais países cristãos no mundo, um dos maiores países espíritas no mundo. Então, nós chegamos à conclusão que o trabalho tanto de Jesus como de Eliú, né, começa a dar resultado. Então, dirigindo-se a um dos seus elevados mensageiros, disse Jesus: Ismael, manda o meu coração que doravante seja o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Ismael, só para nós termos um contexto histórico também, nós sabemos que Abraão, quando estava bem velhinho, né, quase desistindo da vida, ele estava triste que ele não conseguia ter filhos. Então um dia a mulher dele fala para ele, né, mas por que tu não tem um filho com a nossa empregada, né? Ele falou, mas você está louco? Não, mas eu não posso te dar um filho, você está velho também, né? Ela é nova, ainda ela pode te dar um filho. E ele tem um filho com essa empregada, que se torna primogênito dele. Esse primogênito é Ismael. É esse Ismael. Que agora, aqui na frente, Jesus vem pedindo a ele que se torne o guardião do nosso Brasil. Então Jesus dá uma bandeira branca a Ismael e diz a ele: tu escreva aí, Deus, Cristo e caridade. Esta é a tua missão neste novo continente. Isso que você vai colocar na cabeça desse povo, que eles precisam. Deus, Cristo e caridade. Então Ismael levanta essa bandeira, finca no Brasil, e até hoje, às vezes a gente acha que está perdido, né, no mundo. O Brasil não tem conserto, não tem mais jeito. Gente, Ismael está tomando conta. Cada pouco Jesus vem visitar, e daí como é que anda as coisas?
eu estou dobrando o coração de alguns corruptos aí, mas estamos levando. A coisa está indo, sabe? Tem jeito. Não vai ficar do jeito que nós pensamos. Um dia nós vamos nos tornar realmente a pátria do Evangelho. Mas a gente vê assim que os acontecimentos históricos são aos pouquinhos. Olha só, para descobrir um continente, demorou uma encarnação de um personagem, né? Porque não é só renascer e vamos trabalhar. Não, ele tem que... Então os anos passam, né? E conforme os anos passam, os responsáveis por fazerem as coisas darem certo é cada um de nós. E com o Brasil não é diferente. Se cada um de nós colher no seu coração o fruto do Evangelho, as coisas vão ficar melhores. Mas descobrir o Brasil e colocar essa bandeira aí não bastaria, né? Alguns anos depois, nós vamos ver que o Brasil dependia de também ter alguns governantes que viessem e pudessem ser considerados governantes que fossem um pouco republicanos, né? Que pensassem num coletivo e fizesse a coisa acontecer. Nós sabemos que o povo que estava aí era um povo que ainda tinha uma certa ignorância, né? Tinha o coração bem livre, como disse no início, de toda maldade, mas necessitava de um pulso firme para conduzir. Então Jesus precisava de mais um de seus emissários. Então ele chama agora o seu emissário Longinos. O Longinos era um centurião romano em Israel. Nós vamos lembrar dele porque lá no pé da cruz, a hora que Jesus deixa o corpo físico dele, Longino espeta o coração de Jesus com uma lança para testar, ver se realmente Jesus estava morto, né? Foi um ato bem cruel, mas se nós analisarmos um pouco, foi um ato de misericórdia de Longinos, porque a ordem que ele tinha era bem diferente. O Sinédrio queria que ele quebrasse as pernas de Jesus, porque a crucificação, e quando eles pregaram ele na cruz, era uma sexta-feira, né? E eles sabiam que se você pendurasse alguém na cruz na sexta e deixasse ele lá, ele demoraria para desencarnar, para morrer, né? Então, qual que era o método que eles utilizavam para fazer a pessoa morrer mais rápido? Quebravam as pernas, os joelhos, né? As canelas. Por quê? Porque eles perdiam a força do corpo e o sofrimento fazia com que eles morressem mais rápido. Ele fez isso com dois ladrões que estavam ali ao lado de Jesus. E quando ele foi fazer isso com Jesus, ele acabou não realizando esse ato. Porque ele notou que Jesus já estava morto, né? Jesus já não tinha mais sinais de vida. E então ele decide colocar a lança em seu coração para ter certeza disso. O fato curioso disso é que Longinos, ele era um soldado, ele era baixinho e ele tinha problema de visão. E ele tinha um medo que descobrissem esse problema dele, porque o ato segundo do seu comando era expulsá-lo do exército romano, né? Porque eles não permitiam soldados com algum problema. Imagine um soldado que não enxerga direito, né? E quando ele espeta o coração de Jesus, sai naquele momento uma espécie de mistura de água com sangue, cai no rosto de Longinos, mais específico nos seus olhos, e na hora
a sua visão é restabelecida. Então desce cai aquela ficha dele assim, né? Ele dobra os joelhos e exclama ao alto, né? Ele era realmente o Filho de Deus. E neste momento Longinos se converte ao cristianismo. E quer dizer, num momento tão sofrido, nós vemos um outro momento tão lindo, né? Que diz assim, todos os corações têm mudança, né? E Longinos nos mostrou isso. Então, chamando Longinos à sua presença, falou com bondade: Longinos, entre as nações do orbe terrestre, organizei o Brasil como o coração do mundo. Minha assistência misericordiosa tem revelado constantemente seus destinos e inspirado a Ismael, o seu companheiro do infinito, a seguir, evitar que a pilhagem das nações ricas e poderosas fragmentasse o seu vasto território, cujas configuração geográfica representa o órgão do sentimento, ou seja, o coração, né? No planeta. Como um coração que deverá pulsar pela paz indestrutível e pela solidariedade coletiva, e cuja evolução terá de dispensar, logicamente, a presença contínua dos meus emissários para a solução dos seus problemas de ordem geral. Ele está dizendo aqui para nós, eu não vou estar mandando emissário para sempre lá no planeta. Aquele pessoal lá embaixo, eles têm que tomar consciência e começar a andar com as próprias pernas. Ele está falando em termos disso aqui, né? Então ele pede o seguinte para Longinos. Ele pergunta, na verdade, sente-se o teu coração com a necessidade e fortaleza para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho? Isso ele está perguntando para Longinos. Como é que você está? Como é que está esse coração aí? Tu acha que tu ainda consegue descer e cumprir alguma missão lá embaixo? Eu estou precisando de você lá. O que você acha disso, né? Então, Longinos responde: bem conheceis o meu elevado propósito de aprender as vossas lições divinas e de servir a causa da vossa verdade sublimes, na face triste da terra. Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado. Olha o que ele fala aqui. Ele já reencarnou várias e várias vezes, sofrendo, experimentando dor, né, para gravar no íntimo do meu espírito a compreensão do vosso amor infinito. Então, olha só, através da dor, ele estava gravando já no seu coração a mensagem de Jesus, que não pude entender ao pé da cruz dos vossos martírios do Calvário, em razão dos meus espinhos de vaidade e da impertinência que sufocavam naquele tempo a minha alma. Então ele reconhece que ele necessitava de Jesus. Então o que acontece? No dia 2 de dezembro de 1825, já na cidade do Rio de Janeiro, nascia de Dona Leopoldina, a virtuosa esposa de Dom Pedro, aquele que seria no Brasil o grande imperador, que na expressão dos seus próprios adversários seria o maior de todos os republicanos da sua pátria. Então, nascia nessa época no Brasil Dom Pedro II, que nós sabemos que foi um dos representantes da monarquia que colocou o Brasil nos trilhos. Sofreu, terminou a vida na França exilado, né? Ficou 2 anos exilado porque ele teve que fugir do Brasil por causa da perseguição, né? Naquela época também tinha perseguidores que não queriam que as coisas fossem para frente. Então, ele é exilado na França e lá ele desencarna. Mais tarde é reconhecido o seu trabalho, é reconhecido a sua inocência naquilo que acusavam ele, né? E os seus restos mortais são trazidos com todas as honras para o Brasil novamente, né? Mas é só para nós ver assim, como
que a espiritualidade age para transformar, né, uma nação. E como demanda tempo para isso. Por isso que nós vamos ver que após todo esse período aqui, ó, aqui nós estamos falando aqui de dezembro de 1825, né? Se nós dermos um pulinho na história para frente, nasce o Espiritismo, 1857, né? Surge o Espiritismo, lá na França também. Então, o Espiritismo chega ao Brasil na segunda metade do século XIX, trazido por imigrantes franceses. As primeiras sessões espíritas foram realizadas no próprio Rio de Janeiro, né, na época capital do Império do Brasil. Então, o primeiro a trazer o espiritismo para o Brasil foram os imigrantes franceses, e muitos deles eram exilados políticos, né? Aqui nós vamos ver surgir alguns percursores, como Casimir Liutet, Adolphe Hubert, Madame Collat, que foram os pioneiros, né? Luiz Olímpio Teles de Menezes, Augusto Elias da Silva. Esse fundou a Federação Espírita do Brasil em 1884. Vamos ver alguns nomes conhecidos dos brasileiros. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, mais conhecido como Bezerra de Menezes, né? Foi um médico, militar, escritor, jornalista, político, filantropo, filósofo e expoente da doutrina espírita. Recebeu a cunha de o médico dos pobres. E eu acho que é um dos mais conhecidos entre a doutrina dos percursores, é Adolfo Bezerra de Menezes. Mas nós também temos outros, Chico Xavier, olha só, 2 de abril de 1910, Chico Xavier. Temos Divaldo Franco, 5 de maio de 1927, né? Nos deixou este ano, né, com 98 anos. 98 anos. Está hoje no mundo espiritual. Dona Ivone do Amaral Pereira, 24 de dezembro de 1900. Por que eu estou listando esses nomes? Uma vez que o Consolador Prometido veio para o planeta Terra e foi direcionado à pátria do Evangelho, nos dá a certeza que nós não estamos desamparados. Nós sabemos, pelas várias palestras do Haroldo, que ele gosta de comentar que o nosso Brasil, ele é um hospital, um grande hospital para as almas. E no hospital, a gente sabe que só estão pessoas doentes. E as pessoas doentes necessitam de médicos bons. Nós temos o melhor de todos, que é Jesus. E o Dr. André Luiz, cientista, né? Foi um percursor. Dá para dizer que foi um percursor também. Então, como nós estamos participando desse internamento gratuito, a nossa única missão é ficar bom, é melhorar. E com a árvore do Evangelho plantada aqui no Brasil, está cada vez mais fácil nós entendermos, compreendermos que o caminho é aquele caminho que o médico está nos mostrando. Ele está nos dando a receita. Então, para nós fica fácil saber que a nossa cura depende de seguirmos os conselhos do médico. E para nós não tem médico melhor que o médico Jesus, né? Então, que nós possamos explorar essas oportunidades que o nosso país nos concede de cura. Nós vamos lembrar quem esteve na exposição do seu Teltz, ele nos deu um exemplo ali de... Quem lembra da fala dele a respeito da Boate Kiss,
os espíritos que desencarnaram dali de onde eles eram, né? E vieram para o Brasil, para o hospital, para serem curados, né? E cabe a nós que estamos aqui fazer de tudo para que nós, quando desencarnarmos, né, nós termos a certeza que passamos pelo melhor tratamento, né, que o alto podia nos dar. O meu convite é que, para que nós leiamos o capítulo 2, O Meu Reino Não É Deste Mundo, e que possamos também ler essa obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu fiz alguns saltos ali da obra, porque assim, ela é extensa e exige bastante atenção para a leitura, né? Passa por vários períodos aqui. Eu saltei ali, a gente sabe que a esquadra cortou num canto do Brasil, né? Lá perto de Salvador, na Bahia. Mas tem todo um litoral ali que o livro explora e mostra como foram criadas cada cidade, como é que foi desenvolvido, como é que foi adentrado ao interior do Brasil, em todo um contexto ali que é bem curioso assim para quem tem esse desejo. E que nós possamos levar conosco o pensamento sempre voltado ao Mestre Jesus, para que a nossa cura seja efetivada. Que assim seja.